Como é que você percebe essa questão da esquerda, da atuação da própria esquerda, da religião? Já que no próprio Manifesto Comunista, o Marx apontava que a religião era o ópio do povo, né? E a gente vem para um país como o Brasil, como a América Latina, a gente compreende como essa questão da religião é um fenômeno que é importante dentro da classe, que é importante que a gente compreenda. Então, como é que você percebe essa relação entre que a esquerda tem que ter esse diálogo com a religião? Na América Latina, eu diria que é importante uma reflexão sobre o papel político das religiões. O cristianismo em particular, por conta de todo o processo de colonização. Já no final dos anos 60, a teologia da libertação refletia sobre as possibilidades, inclusive revolucionárias, da religião. Eu acho que esse é um elemento interessante. Depois, a teologia da libertação se propunha a rever a própria concepção de religiosidade popular. Porque a América Latina é um continente marcado pela religião, obviamente pela religião cristã, mas não só. E, consequentemente, qualquer possibilidade de transformação desse continente passa pela questão religiosa. E isso, veja bem, significa dizer, seria um elemento pedagógico e político para qualquer esquerda na América Latina entender as mudanças no universo religioso latino-americano. Então, primeira coisa, compreender esse universo. Segundo, se inserir nesse universo. A esquerda latino-americana, ela não se inseriu nesse processo. Eu não estou dizendo que a esquerda deve se converter a uma religião. Eu estou dizendo que a esquerda deve entender os métodos com que trabalham as religiões populares, para entender que a esquerda também deve ter uma dimensão popular no trabalho com o povo. E Romero, e agora a gente acabou de passar pela Semana Santa, e a Semana Santa ela tem um simbolismo muito forte para o cristianismo, né? E que acaba, dentro do capitalismo hoje, perdendo inclusive o debate que era colocado, inclusive pela religião católica tradicional, né? Você percebe que hoje é a Páscoa, é o coelho, é o chocolate, né? Tudo vira mercadoria, etc. Como é que você, no caso da teologia da libertação, percebe e compreende o nascimento e o renascimento de Cristo e a figura de Cristo, né? Do ponto de vista teológico, a Semana Santa vai de um domingo ao outro, simbolicamente, que seria a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o domingo de Ramos, a sua crucificação e a sua ressurreição no outro domingo, que é o domingo de Páscoa. Então, em uma semana, o tempo litúrgico cristão católico, ele celebra a ascensão, a queda e, de certa forma, a ressurreição de Jesus. Veja que coisa interessante. Jesus é uma figura que ele não morreu doente numa cama, ou não morreu atropelado por um camelo em Jerusalém, mas ele morreu como digamos assim, a morte dele é política. Se você observar no Evangelho de Marcos, Jesus é acusado de ser arruaceiro e de não respeitar, digamos assim, as formalidades judaicas. Então, nesse sentido, Jesus foi considerado uma espécie de marginal político, entre aspas. Ora, se celebra exatamente essa figura. A tendência do capital é exatamente domesticar essa figura, associar Jesus à Páscoa, a coelho, ao ovo, associar Jesus a um objeto vendável no mercado como shopping. Só que é o seguinte, existe um potencial subterrâneo no cristianismo que vem da própria figura de Jesus, que tem uma dimensão rebelde e que de certa forma não se enquadra no mercado. É esse Jesus que não se encaixa, que não se enquadra no mercado, que me interessa enquanto potencial político. E Romero, e uma das coisas que a gente vem percebendo é a questão do crescimento, principalmente das igrejas evangélicas, pentecostais e neocostais, né? Principalmente dentro da população pobre das periferias, né? E é um fenômeno, inclusive, que a gente percebe, por exemplo, das religiões afros, cada vez mais diminuindo. A gente percebe que, principalmente o povo negro, o povo de periferia, é que vem mais adotando essa questão, abrindo templos. Você percebe que até a gente visitando as periferias da cidade, que as pessoas, parte das casas delas viram um templo para pregar, e etc, etc. Como é que você percebe essa questão e a importância de a gente compreender isso, né, para a atuação na periferia, para a atuação com a população mais carente das cidades? Eu diria que esse é um fenômeno contemporâneo que nenhuma esquerda no Brasil deve desconsiderar. O fenômeno pentecostal para o fenômeno neopentecostal. O neopentecostalismo seria esse movimento religioso que advém logo após o nascimento e crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus. Dela derivam todas as tendências chamadas neopentecostais. Eles optaram, primeiramente, em combater os cultos afro,
optaram por se inserir na periferia e optaram por uma lógica que eu diria que dá certo, porque diante da população pobre, eles prometem milagre, como arrumar emprego, como melhorar de vida, como comprar um carro, uma casa, etc. Então eu diria que o neopentecostalismo, ele tem uma pedagogia popular de como mostrar que o povo pobre pode ascender socialmente. É claro que nós sabemos que dentro do capitalismo isso só é possível verbalmente ou para um e outro, mas enquanto classe não é possível. O que é fundamental a esquerda entender não é que a esquerda agora tem que usar o mesmo método neopentecostal para enganar o povo. Esse não deveria ser o papel da esquerda. Mas ela deve compreender pedagogicamente o que faz os neopentecostais para não só desconstruir esse discurso, como mostrar a importância da solidariedade, a importância da organização de classe e principalmente que as saídas são absolutamente coletivas ou não são saídas. Nesse sentido, como transformar essa concepção de solidariedade, essa concepção de consciência de classe, numa prática pedagógica para que cheguemos aos mais pobres, como chegam os neopentecostais. E como é que você identifica o projeto de poder desse tipo de organização dentro do Estado brasileiro hoje? E colocando como exemplo a eleição do Marco Feliciano à presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Como é que você visualiza esse projeto de poder deles por dentro do Estado, né? Eu diria que isso está claro. Isso aí talvez seja mais claro do que o que eles fazem com os pobres. O movimento pentecostal, olha, há mais de 10 anos, o pastor Silas Malafaia dizia isso abertamente na televisão. Nós, protestantes, devemos nos unir, devemos entrar no parlamento. Inclusive, o Silas Malafaia falava de uma bancada evangélica, que hoje é fato. Agora, só que tem um detalhe, a bancada evangélica protestante no Congresso, ela não é propriamente das chamadas religiões históricas, presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, não. É uma bancada basicamente de pentecostais. Uma bancada que fica entre a Igreja Assembleia de Deus, a Universal do Reino de Deus e a, digamos assim, a Internacional da Graça. Então, ela ficou em torno disso. A ascensão de Marco Feliciano se dá por conta da ascensão desses neopentecostais no Congresso. Agora, é bom deixar claro, aí não foi obra divina, aí não foi nem obra neopentecostal. Na verdade, foi uma irresponsabilidade das maiores do Partido dos Trabalhadores. O PT tinha condição, o PT não levou a sério a Comissão de Direitos Humanos. O PT priorizou outras comissões e rifou a Comissão de Direitos Humanos, entregando a um partido nanico, dominado pelos pentecostais, que é exatamente o PSC. Então, nesse sentido, a ascensão do Marco Feliciano não deve ao sucesso dos pentecostais. Deve, inicialmente, a um erro de estratégia promovido pelo PT, que entregou ao PSC. Entregar ao PSC, o PSC escolheu, digamos assim, entre aspas, democraticamente, Marco Feliciano. Então, nesse sentido, o erro, no caso específico da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, se deu pelo PT. Agora, a ascensão dos pentecostais na Câmara dos Deputados e parte do Senado é visível há quase 2 décadas.